Bom, caríssimo aluno, vamos continuar falando sobre os componentes internos do computador, começando pelo principal deles, o microprocessador. Nesse slide, nós temos um raio-x de como que é um microprocessador. Veja só, internamente, ele possui dois núcleos. Esses dois núcleos fazem com que o seu processador trabalhe praticamente em duas velocidades simultaneamente. Atualmente você tem processadores com um núcleo, com 4 núcleos, trabalhando em conjunto. Isso faz com que o seu processador tenha um rendimento cada vez melhor. E quando e como ocorreu essa evolução? Veja só, primeiramente que você tem que analisar num processador, seu barramento interno e barramento externo, o famoso front-side bus. Barramento interno, como nós estudamos em aulas anteriores, é medido através da frequência de operação interna. Um microprocessador, ele tem a sua velocidade medida através da sua frequência. Lembra que isso se refere ao número de oscilações que ele possui por segundo, quantas vezes ele oscila por segundo. Imagina, por exemplo, o seu microprocessador como sendo um grande coração pulsante, onde a cada vez que ele bate, ele está levando informações para o computador. E como um coração de um atleta, por exemplo, vai ter um batimento cardíaco muito maior e, consequentemente, um desempenho humano maior, o processador também. Quanto mais ele oscilar, quanto mais ele trabalhar com seus transistores no sistema de ligar e desligar, mais rápido vai funcionar o seu processador. Lembra que o seu processador nunca está inteiramente ligado nem inteiramente desligado. Internamente ele possui uma série de transistores, são bilhões atualmente de transistores, e esses transistores fazem com que as informações circulem internamente no seu computador. Ele transmite as informações internamente, tá ok? Esse transistor que faz com que o seu processador realmente trabalhe. E para isso você tem o barramento que vai medir essa frequência. Existe o barramento interno, a frequência de operação interna do processador, e o barramento externo, que faz com que ele transmita informações para os periféricos. Então você tem dois tipos de barramento. Quanto maior essa frequência, mais rápido ele vai trabalhar. O desempenho do processador não é medido só pelo barramento, é também medido através das suas memórias cache. Hoje o processador ele possui internamente uma memória chamada memória cache, L1, L2 e já existe memória cache L3. Quanto mais memória cache tiver o seu processador, melhor. Essa memória cache, ela faz com que as informações sejam transportadas mais rapidamente dentro do processador. A memória cache é um trabalhador braçal dentro do seu processador. Ela que pega a informação daqui e põe ali. Ela faz com que a informação transite dentro do seu processador. Outra questão importante para você analisar um processador é o bus de dados e o bus de endereço. O bus de dados ele varia de 8, 16, 32, 64, 128 bits. E o bus de endereço varia 32, 48 e 64 bits. Bom, no caso, o bus de dados vai determinar quantas vias de trânsito de informações possui o seu processador. Lembrando que uma quantidade considerada mínima de informação é um byte. Só que para compor um byte, você precisa de 8 bits. Lembram-se disso? 8 bits corresponde a um byte. Ou seja, um processador de 8 bits praticamente tem apenas uma via de acesso, como se fosse uma pista de mão única. Só passa uma informação ali. Já um processador de 16 bits consegue transportar simultaneamente 8 bytes. Já um processador de 32 bits consegue transportar simultaneamente 4 bytes, 64 bits, 8 bytes, e você já tem até de 128 bits. Ou seja, o bus de dados determina
a capacidade de transportar informações do seu processador. Quanto maior o bus de dados, mais rápido vai ser também o seu processador. O bus de endereços permite que você tenha internamente no seu processador uma série de endereços de localização de informações. Essas informações que são processadas pelo processador, elas precisam, num determinado momento, serem guardadas temporariamente e, após isso, serem localizadas, né? Agora, imagina se você tem pouco local para guardar essas informações ou poucos endereços de localização dessas informações. Ele vai ter que, digamos assim, tirar uma informação de um determinado lugar, colocar em outro, né? Para depois poder colocar informação naquele local, né? Como se fosse uma mesa pequena, né? Você tem que deixar a mesa toda hora limpa, digamos assim, para que você possa trabalhar, né? Tá ok? Ou seja, quanto mais bus de endereço, melhor a velocidade da sua máquina também, melhora a velocidade do seu processador, né? Quanto mais bus de endereço, mais rapidamente vai trabalhar o seu processador também, né? Tá ok? Então olha só, quantos fatores nós analisamos aqui. O barramento, interno e externo, você mede através das frequências, né? Só relembrando, são os hertz, né? Quanto mais hertz, mais rápido os seus transistores estão trabalhando, né? Mais rapidamente eles estão oscilando, né? A memória cache, que é o trabalhador braçal do seu microprocessador, L1, L2 e hoje já temos a L3, né? Bus de dados, que é a quantidade de informações que ele consegue transportar simultaneamente, e o bus de endereços, que são pontos de referência que você tem dentro do seu microprocessador para guardar a informação. Quanto mais pontos de referência, quanto mais pontos de localização, mais informação você tem ali, como se fosse uma cidade pequena ou uma cidade grande, né? Uma cidade grande, se ela tem mais endereços, consequentemente ela tem mais locais, né? Uma cidade menor, ela tem menos endereços, consequentemente ela tem menos locais, né? Um microprocessador se mede isso através do bus de endereços, né? Tá ok? Então tá aí, analisamos uma série de itens com relação ao microprocessador, né? Outra questão importante para o microprocessador. Com a evolução do microprocessador, algumas tarefas que antigamente eram consideradas inéditas foram se tornando rotineiras, né? Por exemplo, antigamente você não tinha um microprocessador que conseguisse processar imagem, vídeo, som, áudio, foto, conseguisse mostrar uma resolução alta de imagem, uma tridimensionalidade na imagem, o Full HD, né, uma imagem de alta definição. Hoje isso já é comum, né? Por quê? Porque os processadores foram evoluindo e internamente eles foram, com o passar dos anos, adquirindo mais instruções para processar esse tipo de informação, né? Antigamente o próprio software tinha que processar essa informação. Então, por exemplo, se eu fosse desenvolver um software gráfico, um software de design que processe imagem, eu teria que, como programador, desenvolver todas as instruções necessárias para que esse software trabalhasse esse tipo de imagem, né? Hoje isso já não é mais necessário, né? O software ele não tem certas preocupações, digamos assim. Por quê? Porque o processador já possui internamente pequenos softwares, pequenas instruções que tratam algumas soluções mais rapidamente. É a mesma coisa comparando, por exemplo, o seu micro-ondas, né? O seu micro-ondas, antigamente você tinha uma série de regulagens internamente, né? Você tinha que ver temperatura, potência e tudo mais. Hoje no micro-ondas você já tem pipoca, né? Lasanha, descongelar, dourar, né? Isso num simples toque de botão, ou seja, ele já vem previamente programado. O seu processador, ele possui atualmente esse tipo de recurso também, de dourar a comida, não, de recursos que vão processar mais rapidamente algumas informações, principalmente informações multimídia. Por exemplo, instruções que possuem internamente no processador chamadas de SSE,
né? SSE2, né, e SS3 são instruções que já estão dentro do seu processador, que fazem com que as informações, principalmente relacionadas à parte gráfica, né, multimídia, né, sejam calculadas mais rapidamente. E cálculos de engenharia também, né, cálculo de ponto flutuante é um exemplo. E outros tipos de cálculos também. Né, instruções 3D Now, né, instruções MMX também. Ou seja, com o passar dos anos, aquilo que o programador tinha que desenvolver nos seus softwares, hoje já vem no próprio processador, né? Ele já tem internamente algumas instruções. A informação que antes precisaria ser lida, instalada, carregada para a memória, para depois ser utilizada, não é necessário mais, né? Essa informação ela já está na fonte, ela já está no local que ela vai ser processada, né? Com o passar dos anos, a tendência disso é evoluir, né? Então, instruções também denota uma evolução que ocorreu com os processadores, ok? Outra questão importante que ocorreu com a evolução dos processadores, né, é a criação de mais transistores, né? O processador, como nós estudamos em aulas anteriores, ele é formado por transistores, né? Esse transistor ele substituiu o que nós tínhamos na década de 40 com o nome de válvula, né? Válvulas eram lâmpadas que ligavam e desligavam, e esse ligar e desligar das lâmpadas fazia com que o processador realizasse as tarefas, né? Lembrando que o seu computador processa informações no código binário, né? Na linguagem binária. A linguagem binária processa o 0 e o 1. O 0 representa uma chave desligada, o 1 representa uma chave ligada. Então, o seu processador, para representar, por exemplo, um número ou um caractere, ele faz uma combinação de chaves ligadas e desligadas, né? Uma combinação de 0 e 1. Né? É como se eu tivesse aqui, por exemplo, uma mesa com 8 lâmpadas. E aí eu começo a associar a combinação de tantas lâmpadas ligadas e tantas lâmpadas desligadas a certos caracteres, por exemplo, né? Eu tenho aqui, vamos supor, 6 lâmpadas ligadas e 2 desligadas, representa uma letra, né? 3 ligadas e 5 desligadas representa uma outra letra, um outro número, e assim sucessivamente, né? Isso evoluiu para o transistor. O transistor ele trabalha muito parecidamente com o que a válvula fazia, só que bem menor, né? Bem mais rápido, né? E numa velocidade cada vez maior, num tamanho cada vez menor, né? Então, dentro de um processador, você tem, digamos assim, milhões, bilhões de transistores. Só que essa evolução está cada vez mais complexa, né? Mais complicada, porque essa lei de Moore, ela já se estende há praticamente 15 anos, e ela diz que a cada 18 meses, o processador chega num novo patamar, chega num novo nível, né? Só que para isso ocorrer, o transistor tem que continuar diminuindo de tamanho e aumentando em número dentro do processador. O espaço físico continua sendo o mesmo, ou seja, vai chegar uma hora que isso vai atingir um certo limite, né? Mas ainda há uma evolução para isso, né? A evolução natural do transistor, quando ele chegar num nível limite, né, é o computador quântico. O computador quântico ele já não vai trabalhar mais na linguagem binária, ele vai trabalhar na linguagem óptica, né? Em vez de você ter periféricos, você vai ter basicamente tudo à base óptica, à base de luz, né? Então vai ser uma forma totalmente inovadora, totalmente diferente de se pensar o PC, né? Atualmente a realidade ainda é o transistor, tá? Ou seja, quanto mais transistores, teoricamente, mais rápido o seu processador, tá? Então tá aí. Algumas famílias de microprocessadores para vocês irem memorizando, para vocês irem estudando, né? Por exemplo, AMD Geode, AMD Sempron, tá vendo? Aqui eu formei uma linha de processadores da AMD e aqui eu formei uma outra linha de processadores da Intel. São praticamente essas duas empresas que monopolizam o mercado, né? Elas não possuem concorrente, não tem aí praticamente um terceiro ou quarto que possa concorrer com elas, né?
Elas meio que monopolizam o mercado e fazem uma disputa relativamente acirrada, né? Normalmente o que acontece é que a Intel lança um processador mais atualizado, consequentemente mais caro. A AMD normalmente demora um pouquinho mais para lançar esse processador, só que um pouco mais barato, né? Então há mercado para os dois, né? Os dois são bons, né? Existe aí uma questão de opinião. A Intel acaba tendo um pouquinho mais de nome, um pouquinho, né, mais de confiabilidade no mercado, né? Agora, quando eu falo AMD Geode ou AMD Sempron, Athlon, né, Phenom, Thurion, Opteron, né, ou Intel Celeron, Pentium, Core, Dual Core, Core 2, Xeon, Itanium, i7, né, eu estou me referindo a famílias desses processadores. Significa o quê? Significa que você não tem um tipo de Phenom, você não tem um tipo de Athlon, você tem vários. E o que varia entre eles? Isso que a gente acabou de estudar anteriormente, né? O barramento interno e externo, ou seja, a frequência com que ele trabalha, né? Número de transistores, né? Quantidade de núcleos, né? Os fatores que a gente acabou de estudar, tudo bem? Então é importante você avaliar, né, a frequência do processador, né? O número de oscilações que ele possui, ou seja, a quantidade de megahertz, gigahertz que ele possui, tá? Isso também é fundamental, tudo bem? Então tá aí, uma tabelinha para vocês estudarem a respeito, tá? Bom, mudando um pouco de assunto, de processador, vamos falar agora sobre memórias. As memórias, elas evoluíram relativamente com o tempo, né? Elas estão ultimamente meio estagnadas. Os processadores acabaram que evoluíram muito mais, né? Lembrando que aqui a gente está falando de memória RAM, tá? Memória ROM, ela não teve uma evolução, né? Ela não tem uma aplicação muito grande no seu computador, ela não faz grande coisa, né? Lembra que a memória ROM ela só guarda informações sobre o equipamento, né? A memória RAM não, a memória RAM é aquela memória que a partir do momento que você liga o computador ela já está trabalhando, ela já está guardando informações para serem utilizadas por você, usuário, né? E pelo próprio computador também, né? Por exemplo, o sistema operacional, quando ele está atuando, né, ele está atuando porque ele está guardado na memória RAM, né? Basicamente, tudo que se trabalha na memória RAM, tá, é o que está sendo utilizado no momento pelo seu computador. Esse slide, por exemplo, esse slide que está sendo apresentado aqui, ele só está sendo apresentado porque na memória RAM ele está armazenado, né? Vamos supor que a memória RAM desse computador que eu estou trabalhando agora não tivesse um espaço suficiente para a memória RAM, né? Não seria possível a gente estar mostrando esse slide no momento, né? Ou seja, a memória RAM ela determina sim, né, a velocidade, o que você vai trabalhar, né? É o seu espaço, é a sua área de trabalho. E aqui, veja que dentre esses modelos de memória RAM, a gente pode destacar principalmente desse modelo para baixo, né? É o DIMM DDR, né? Depois você tem outros tipos de modelo, não, DDR, DDR2, faltou aqui um terceiro que é o DDR3, né? E esses modelos de memória, né, eles foram evoluindo com relação ao número de vias, né? Veja que, por exemplo, nesse primeiro tipo de memória aqui você tem 30 vias, né? 30 encaixes, digamos assim, né? 30 conectores. Esse aqui já são 70 vias, né? 60, 100, né? E por aí vai, né? Cada vez mais aumentando o número de vias da sua memória, tá? Aumentando o número de vias da memória, consequentemente aumenta também a capacidade de transportar a informação da placa para a memória, né? Você tem mais vias, você tem mais formas dessa informação transitar mais rapidamente, ok? E a memória também tem uma frequência, também tem uma velocidade medida em hertz. Precisa ficar atento com relação a isso. Agora, outra questão que diferencia muito é o encaixe dela, né? Veja que cada uma tem um tipo de encaixe, né? Ok? Tem vários encaixes diferentes aqui, tá? Reparem nisso, porque esses encaixes vão determinar
o tipo de slot que você vai utilizar, né? O slot, veja nessa imagem aqui de cima, né? O slot ele vai variar aqui de um para outro, né? O que? A forma, né? O tamanho da memória, tá vendo? Você vê que ele está encaixando, né? Essa é a forma correta de você encaixar a memória, né? Aqui ele está encaixando essa memória no slot. Você vê aqui, por exemplo, nessa outra imagem aqui, dois modelinhos de slots diferentes de memória, né? Um slot um pouquinho menor e um slot um pouquinho maior, tá? Slot menor, slot maior, tudo bem? E aqui um slot mais atual, né, mais recente. Então, já que as memórias variam de acordo com o número de conectores, né, o número de vias que ela possui, né, esses slots vão ser totalmente incompatíveis entre si, tá? Por exemplo, a memória que cabe num tipo de slot, ela não vai servir para outro tipo, tá? Tem que ficar atento a isso. Por exemplo, uma memória DDR2 não vai encaixar num slot para a memória DDR1, tá? E fora esse encaixe, outra coisa que é importante você lembrar, que é a frequência, tá? Essa memória ela tem uma velocidade. Por exemplo, DDR2 500 MHz, 533 MHz, 600 MHz, né? Isso determina também a capacidade do slot, tá? Quem vai determinar essa capacidade é a sua placa. Por exemplo, vamos supor essa placa que eu estou utilizando aqui no momento, tá? Essa placa, ela possui um modelo. Esse modelo é obtido de várias formas, mas uma delas é na própria placa mesmo. Por exemplo, aqui está escrito P965 Platinum. Se você ir no Google, por exemplo, ou em qualquer site de pesquisas, né, e digitar esse modelo, ele vai mostrar para você uma série de informações a respeito dessa placa. Entre elas está o manual. O manual, hoje em dia, ele, em muitos casos, né, ele não é nem mais impresso. Ele é obtido só pela internet mesmo, né? Então você é meio que obrigado a saber o modelo da sua placa. Se você não estiver identificando pela própria placa, ou se o seu computador estiver lacrado, por exemplo, existem alguns meios de obter essa numeração da sua placa. Um dos meios, né, é através de softwares como o Everest, como o CPU-Z. São softwares que identificam um modelo da sua placa-mãe. É uma informação que você precisa ter sempre em mãos, né? Qual que é o modelo da placa-mãe que você está utilizando naquele momento, tá? Para quê? Para saber os limites dela. Por exemplo, vamos supor que a sua placa-mãe P965 Platinum, né, seja com slots para DDR2. E aí, na hora de comprar a memória para equipar o seu equipamento, você compra memórias para DDR3. Você não vai conseguir encaixar nesse slot DDR2, né, uma memória DDR3. Ou seja, você vai ter que ou ir na loja trocar essa memória ou você perdeu dinheiro, né? Então é muito importante você saber o modelo da sua placa-mãe para que você possa comprar o equipamento que você precisa, você possa adquirir o equipamento necessário de acordo com o que você está utilizando, né? De acordo com o que realmente você possui, né? Tudo bem? A mesma coisa vale para microprocessadores, para tudo no seu computador, né? No manual da placa você vai sempre ter essas informações, né? Pelo manual da placa você vai conseguir saber qual que é a identificação dos componentes do seu computador, tudo bem? É lá que você vai saber se essa memória é DDR1, 2 ou 3, tá? Tranquilo? Então veja só, como saber o modelo da placa? Olhando na placa ou através de softwares que façam essa identificação. Recomendei 2, né? Existem outros no mercado. Um chama-se Everest, outro chama-se CPU-Z, tudo bem? Bom, então tá aí, memória, né? Ficar atento às compatibilidades. Tá joia? Bom,
nesse slide eu tenho uma hierarquia, né, de funcionamento do processador e das memórias, né, e de tudo que eu expliquei até então. Veja só, a princípio, voltando um pouquinho mais lá atrás, os componentes de entrada, né, teclado, mouse, mídia removível, scanner, outros tipos de discos, né, tipos de armazenamento, né, disco rígido, a própria memória, a memória RAM, né, que é uma memória muito importante, a memória cache, que está praticamente no mesmo nível do seu processador. Tá? Então aqui é só uma hierarquização das memórias do seu computador, tudo bem? Para relembrar o que nós estudamos até agora. Bom, memória cache. Memória cache, como nós havíamos estudado, existem memória cache L1, L2 e em alguns casos até L3. Né? Ela é uma memória cara e veja que ela já vem soldada na própria placa-mãe. A placa-mãe ela já tem a memória cache. Né? O processador tem memória cache. O seu disco rígido tem memória cache. Então é uma memória que ela determina muito o funcionamento do componente que você está utilizando. Né? Quanto melhor e mais rápida, né, melhor é o seu equipamento. Tá? Para vocês terem uma ideia de capacidade de memória cache, né? Se eu falar aqui 4 megabytes de memória cache, estou falando uma quantidade estrondorosa de memória cache. É uma quantidade realmente alta de memória cache. 2 megas, 1 mega, né? Em alguns casos 512 kB, 256 kB, né? São quantidades até que razoáveis de memória cache. É uma memória cara, uma memória para transporte da informação, né? Ela só funciona como ponte de ligação, né, para o transporte da informação, tá ok? Bom, os 3 tipos de memória cache, né, a evolução da memória cache com o passar dos anos, num primeiro momento a L1, né, junto ao núcleo da CPU, em geral uma de dados e outra de instruções, né, 2 tipos de L1. L2 na CPU também, né, para auxiliar os processadores hoje que possuem 2 núcleos, né? Os dual core, os multi-core, né? E L3 para auxiliar de um modo geral no funcionamento da sua placa-mãe, principalmente, do seu processador. Né? Tá, ok? Faz com que você compartilhe mais equipamentos, né? no mesmo sistema, né? Numa mesma placa-mãe, no mesmo computador. Tá? Então veja que houve uma evolução das memórias caches e a tendência, né, é ela surgir até outras, né? Por enquanto a gente parou na L3. Tá? Memória ROM, tá, gente? Memória ROM, ela não determina muita coisa na sua máquina, não. Tanto que nessa imagem aqui eu peguei uma memória ROM bem antiga, né? Essa memória aqui, ela guarda as informações da sua máquina. Essa aqui ainda é removível, né? Se eu pegar uma chave por baixo aqui, eu consigo tirar essa memória ROM. Para que as pessoas tiravam essa memória ROM? Que eventualmente ela queimava, você conseguia trocar. Hoje isso já não é tão simples assim. Para tirar uma memória ROM, você tem que quebrar a solda da placa e soldar depois uma outra no lugar. Uma operação mais complexa, uma operação mais eletrônica em si, né? A memória ROM ela guarda, por exemplo, as informações do fabricante da máquina, né, configurações sobre a série do seu computador, né, qual o tipo de HD que ele suporta, qual a disposição da placa-mãe, né, ela possui informações acerca do que você está utilizando em si, né, qual a configuração da máquina que você está utilizando. E a bateriazinha, né, que faz com que a memória ROM não perca os dados, né? Porque diferentemente do que muitos pensam, a memória ROM ela é também uma memória volátil, ela não grava as informações, né? As informações ficam guardadas na memória ROM enquanto o computador está ligado. Só que quando você desliga o computador, essa bateriazinha aqui entra em ação, né? Ela tem uma durabilidade aí, em alguns casos de 5 a 10 anos, né? Dependendo de marca, modelo, né? Dependendo do uso dela, inclusive, né?
Então, se não fosse essa bateria, na hora que você desligasse o computador, as informações de configuração da máquina se perderiam, tá? Ou seja, quando acaba a bateria, você percebe logo, porque quando você liga o computador aparece uma tela azul. Essa tela azul pedindo alguma orientação, como, por exemplo, qual HD que você está utilizando, qual teclado, né? Na maioria dos casos, você determina lá uma configuração default, né, padrão, e continua usando o computador, né? Mas acaba sendo um empecilho, né? Porque toda vez que você ligar o computador, você vai ter que configurar a sua máquina, né? Ou seja, é melhor trocar a bateria, né? Uma operação bem simples de ser feita e convém, né? É importante ser feita, tá? Bom, memória ROM, placa de vídeo, né? São as placas de expansão, tá? Repara que essa placa de expansão aqui, ela já possui até um cooler em cima dela, né? O cooler, pessoal, ele é um equipamento de resfriamento, né? Você tem uma ventoinha e por baixo o que a gente chama de dissipador, né? Os dissipadores, né, eles são componentes que fazem com que o ar circule melhor e por ser uma placa de metal, tá vendo? O dissipador é uma plaquinha de metal, né? Por ser uma placa de metal, ele auxilia também no resfriamento, né? É igual uma mesa de metal, né? Você põe a mão, ela está gelada, né? Mesmo se o dia está quente, né? Ele é um isolante térmico, né? E a ideia de usar as placas de expansão é ter um melhor proveito da sua placa-mãe, dos seus periféricos, né? Por exemplo, você tem um monitor que você quer ter uma resolução melhor, ou você tem um jogo que você quer ter uma resolução melhor da tela, né? É interessante a placa de vídeo para isso, né? Não só a placa de vídeo, né? Existem outros modelos de placa, outros tipos de placa, mas basicamente sempre que você quer ter um recurso melhor daquele periférico, você tem uma placa de expansão para aquilo ali, né? Você tem um correspondente para aquilo, tá? Então a placa de vídeo ela auxilia muito nesse sentido. Placa de áudio, por exemplo, né? Placa de áudio, para quem gosta de trabalhar com sons, né? Ela é muito interessante. Vamos supor que você queira ligar aquele equipamento doméstico no seu computador, né? Aquele equipamento de áudio doméstico, né? O seu aparelho de CD, aquele 3 em 1, né? Como que você faz para ligar aquele conector do equipamento de som no seu computador? Você vai ter que adquirir uma placa de áudio, né? Já não é tão comum, né? Mas existe, né? Você quer ter um som melhor mesmo. Você quer usar o seu computador, por exemplo, em festas, para DJ, para ligar aqueles equipamentos poderosos de som no seu computador, né? Você vai precisar de uma placa de áudio, né? Olha só os conectores que eventualmente você pode ligar no seu computador, né? Por exemplo, isso é muito comum, né? O RCA, né? São conectores que você vai utilizar para ligar equipamento de áudio no seu computador, né? Para quem curte é um negócio a mais, né? E também é uma placa de expansão, né? Outra placa muito comum, né, de ser utilizada, aqui não aparece, né? Aqui a placa de rede, né? A placa de rede para você ligar uma máquina na outra, né? Lembrando, gente, que essas placas que eu estou explicando são placas de expansão off-board, né? Essas placas, normalmente não vêm com o computador, né? Com o computador ela vem sempre uma placa on-board. On-board é aquelas placas que já estão embutidas na própria placa-mãe, na própria motherboard, né? Não é o caso, por exemplo, dessa placa aqui, a placa de rede, né? É uma placa a mais que você pode instalar no seu computador, né? Só que hoje em dia já é comum essa placa já vir on-board, ela já vir instalada na própria placa-mãe, né? Mas muitas vezes você precisa ter um recurso melhor de rede, aí você pode usar uma placa off-board também, né? Olha aí, né? Basicamente conectar a placa na sua placa-mãe e ligar um computador no outro, né? Ao longo do curso, vocês vão ter uma matéria chamada redes. Vocês vão aprender a montar uma rede, né? Aqui você vai aprender a instalar a placa, né? Agora, na disciplina de redes,
você vai aprender a pôr essa placa para funcionar, tudo bem? Então é interessante ficar atento aí à instalação da placa em si, né? Outro exemplo de placa um pouco mais antiga, né? Mas também muito utilizada, a placa de fax modem, né? A placa de fax modem, ela permite você ligar o telefone, né, no computador. Antigamente era essa forma que se usava a internet. Em alguns casos, hoje em dia, isso ainda existe, né? Um sistema que permite transmitir informação do telefone para o computador, tá? Agora, para ligar essas placas, né, para você pôr essas placas de expansão para funcionar, né, por exemplo, uma placa que eu não mostrei aqui, mas é uma placa muito utilizada também, a placa de TV, né? Isso está virando um hábito, né? Todo mundo quer assistir televisão pelo computador. Para isso, você vai precisar da placa de TV. É fácil você memorizar isso aí, gente. Sempre que você tiver um periférico, um componente que você precisa instalar no seu computador, né, mas esse componente não tem uma porta necessária para você ligar esse componente, é porque está faltando a placa. Vamos supor, você vai querer ligar, né, assistir, por exemplo, um programa de televisão no computador. Então você vai querer ligar ou a parabólica, ou a sua televisão a cabo, né, ou uma antena interna no seu computador. Você vai achar ali o conector para isso? Não, né? Para você achar esse conector na porta traseira da sua CPU, né, você vai ter que antes instalar uma placa de TV, né? Na placa que você vai adquirir lá o conector para poder, enfim, ligar lá uma antena no seu computador e assistir televisão no seu computador, né? Agora, para ligar essa placa, né, essa placa de expansão no seu computador, bom, todas as placas são ligadas na sua placa-mãe, né? Veja só, por exemplo, aqui, né, nós temos uma placa-mãe, tá, em destaque uma área dela, com os slots, né? Cada um desses aqui é um slot. E cada slot, né, tem uma diferenciação, né? Por exemplo, slot PCI, né? Olha lá, PCI X16, tá vendo? PCI X1, alguns modelos, né, ó, X4, X8, tá? O que diferencia, né, de um slot para outro? A velocidade, tá? Por exemplo, PCI é um tipo de slot mais tradicional, né? O slot PCI você vai encontrar a maioria das placas mais antigas, né? Atualmente as placas elas têm saído com esse tipo de slot, PCI X16, tá vendo? Essa já é um tipo de PCI mais veloz, né? Ou seja, qual que é o da sua placa-mãe? Não sei, você tem que ver, né? A única forma de você saber qual que é o slot da sua placa-mãe, né, é através do manual da placa, né? E de novo você vai precisar identificar no manual, né, qual que é o tipo de slot que você pode instalar uma placa de expansão no seu computador, né? Por exemplo, aquela placa de áudio que eu mostrei, ou a própria placa de TV, ou a própria placa de vídeo, né? Você quer ligar ela aqui, né? Você quer espetar, né, essa placa aqui, você vai precisar saber o que você tem no seu computador em termos de slot para poder espetar a placa correta, tá? Você não vai conseguir, esses slots são totalmente incompatíveis, né? Por exemplo, vamos supor que você tenha comprado uma placa de TV PCI X16, só que você não tem esse slot no seu computador. Você perdeu a placa, você vai ter que voltar na loja e trocar essa placa por um slot que você tenha no seu computador, né? Ou PCI, ou PCI X1, ou X4, ou X8, tá ok? Esse fator de multiplicação, né, é um fator que aumenta a frequência da placa, né? Por isso que aquela placa que eu mostrei anteriormente tinha um cooler. Quanto maior a frequência da placa ou do processador, maior a intensidade com que ele vai mexer com os transistores, né? Maior a intensidade com que ele vai ligar e desligar, maior o número de oscilações. Consequentemente, maior capacidade aí de esquentar também, né? A placa de expansão, quanto mais poderosa ela é, mais ela esquenta. Por isso que o sistema de resfriamento é tão importante, tá? Então veja só, outros tipos de slot, né? PCI e ISA.
ISA já é um tipo de slot muito mais antigo, mas na verdade a gente tem que saber que existe, saber que é um tipo de placa que vai aqui, né? E ficar preparado aí para encarar se surgir pela frente a necessidade de instalar uma placa desse tipo. A forma, né, o modo operando aí de instalar a placa é o mesmo em qualquer situação, né? Você está aqui com a placa mãe, você está ali com a placa de expansão, o que você vai fazer? Você vai conectar a placa de expansão na sua placa mãe, você vai espetar a sua placa aqui, né? Ou seja, não tem grandes segredos, né? Agora é importante que o slot seja o slot da placa que você está utilizando, né? Aqui mais um slot para a família, né? Tem um outro tipo de slot que chama AGP, né? Esse tipo de slot também é relativamente utilizado, tá? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo do funcionamento do disco rígido, né? O disco rígido, ele também é um equipamento muito importante para nós, né? Aliás, talvez seja um dos que dê mais trabalho, tudo bem? O hard disk, tá? O hard disk, gente, aqui eu montei um vídeo apresentando para vocês um disco trabalhando, um disco efetivamente trabalhando, tá? Aqui, esse sistema que está sendo apresentado aqui está no disco rígido em questão, tá? O que eu fiz? Eu peguei um arquivo e estou copiando esse arquivo, né, para o computador, tá ok? E aí, o disco rígido em questão. Você vê que o disco rígido, nesse caso que ele está aberto, isso não é comum, normalmente ele vem lacrado, né? Mas o disco rígido ele tem um braço mecânico que faz a leitura das informações, né? Esse braço mecânico, tá, ele funciona através de um motor que tem aqui. Ou seja, é um sistema bem arcaico de trabalho, né? Um sistema bem antigo, né? Você vê que aqui tem um braço que faz a leitura. Aqui tem uma leitura magnética, viu, gente? Esse braço, ele não chega efetivamente a entrar em contato com o disco, tá? Ele busca as informações de forma magnética. Agora, esse disco aqui, ele fica girando aqui em rotações altíssimas, né? Hoje já chega a girar em torno de mais de 15 mil rotações por minuto, né? Ou mais até, tá? Em alguns casos. Então veja só, vou apresentar aqui novamente. Essa rotação, né, faz com que esse sistema seja extremamente suscetível a erros, né? Porque você tem um braço mecânico, você tem um motor mecânico, isso aí está girando em rotações altíssimas por minuto, então a suscetibilidade de erros aqui é grande. Principalmente, né, gente, vocês viram aí como que é fácil de dar um erro no disco, principalmente para quem tem aquele mau hábito de desligar o computador no meio da tarefa, né? Imagina, por exemplo, essa agulha trabalhando loucamente aqui em cima do disco e você vai e desliga todo o sistema, né? O que vai acontecer com essa leitura? Esse braço vai parar em cima do disco, né? A chance de riscar o disco, ela existe. Não vou falar para vocês que é gigantesca também, mas existe, é uma chance considerável, tá? E riscou esse disco, a chance de danificar as informações que estão aqui gravadas, né, é muito grande, né? As informações estão gravadas magneticamente aqui, né? As informações de sistema, elas ficam gravadas mais externamente, né? É o local que a gente chama de trilha zero, né? E as informações que você vai gravando ao longo das operações são gravadas mais internamente, né? Mais na parte interna do disco. Ou seja, quando você vai iniciar desligar, né? Por exemplo, aqui ele está trabalhando, né? Se você desliga ele de uma vez aqui, a agulha vai desligar em cima do disco. Agora, se você vai iniciar desligar corretamente, né? Ele recua essa agulha do disco, né? Essa agulha sai do disco aqui, tá? Tudo bem? Então tá aí, né? Um sistema totalmente mecânico de trabalho do seu disco, né? Agora, como que ele busca as informações aqui dentro, né? Como ele consegue identificar, por exemplo, o sistema operacional aqui, né? Como ele acha os seus arquivos aqui dentro? É isso que a gente precisa estudar agora, né? Esse vai ser o nosso objeto de estudo, né? Olha, ele faz até um barulhinho, né? É um barulhinho
que até quando você está usando o computador é fácil de perceber, né? Você identifica ele, né? Tá ok? Olha aí. Então é um sistema antigo, bem suscetível a falhas, né? Sistema totalmente mecânico de gravação, né? As cabeças de leitura e gravação se encontram fixadas a um braço mecânico que se move preso a um eixo, ok? Todos os braços e cabeças ficam agrupados, ali tem um disco, mas você poderia ter mais discos, tá? Sobrepostos, mais de uma agulha, né? Ficam agrupados e alinhados, movendo-se simultaneamente, caso haja necessidade de deslocamento para um ponto específico da superfície do disco. O movimento dos braços, combinado com a rotação dos discos metálicos, permite que as cabeças possam percorrer o espaço total da superfície dos discos, né? Olha lá, ele percorre todo o espaço do disco. Depois que as cabeças leem os dados, entra em ação a parte eletrônica, que envia esses dados para outros dispositivos do computador. O HD, normalmente, ele é lacrado para não haver entrada de poeira. Mas vocês viram que ele é aberto, ele funciona. Não por muito tempo, tá? Ali só foi uma demonstração. Ali não é o correto se trabalhar com disco, tá ok? Ficou daquela forma lá, mas para vocês entenderem, né, o funcionamento do disco, né? Veja só, ali era um disco, mas podem ser vários, tá ok? Você pode ter vários discos aqui enfileirados, né? Cada disco, né, tem um nome diferente, né? Chama pista, né? E no meio tem um cilindro. E para cada disco você tem uma cabeça de leitura, né? E os seus respectivos braços, né? Aqui tem uma relação de todos os componentes do disco, né? Por exemplo, no número 1 é o cabeçote de leitura e gravação, né? É aquele cabeçote que fica em cima do disco. O número 2 é uma cabeça que faz a leitura, fica na ponta do cabeçote, né? O número 3 é o que realiza aqui os movimentos de rotação, né? O número 4 são os pratos, né? Ou pista, né? São os cilindros, né? O número 5 é o filtro do motor, tá ok? Aqui tem um filtro para não entrar poeira no motor, tá? Número 6, drive do motor principal, né? Uma base, né? Número 7, tá ok? Aqui um cilindro, né, que faz o motor funcionar. Número 8 é o próprio motor, tá? Número 9 é uma haste. Número 10 é um filtro de ar. E o número 11, um LEDzinho para indicar se ele está funcionando ou não, se ele está trabalhando ou não, né? É um LED para verificar o funcionamento do disco, tudo bem? Então tá aí. É um sistema totalmente mecânico, né? Isso falando em termos físicos. Agora, em termos lógicos, tá? O seu disco, ele tem a capacidade de gravar muita informação. Imagina o seu disco como uma grande biblioteca central, né? Imagina uma super biblioteca do Rio de Janeiro, por exemplo, de São Paulo, né? E você precisa achar um volume e a pessoa responsável pela biblioteca acha esse volume, né? Como que ele trabalha, né? Imagina você chegando lá para achar um determinado título de um livro. A pessoa responsável, ela não vai diretamente no título do livro, né? Ela vai primeiro num arquivinho de fichas, né? Ela acha a fichinha correspondente à informação que você está querendo. Nessa fichinha está a localização do livro, aí que ela vai procurar o livro. É assim que funciona? O seu disco trabalha da mesmíssima forma, né? O seu disco possui um sistema, né, chamado LBA, né, que procura as informações baseado em endereços, baseado em localizações mesmo, em posições do seu disco. Logicamente, né, ou seja, de uma forma assim que só o software, que o sistema enxerga, né, ela é dividida em cluster. Esse cluster, ele não é visível, né, mas imagina como sendo uma caixinha, né, como sendo um quadradinho que guarda informações, né. O cluster, ele é uma divisão do seu disco, né, são grupos de setores adjacentes, né, correspondendo à menor unidade de alocação, de reserva de espaço do seu disco, né, para um sistema de arquivo, um sistema operacional. Ou seja, o cluster, ele guarda o seu arquivo.
Agora, se o cluster tiver um determinado tamanho e o arquivo for maior, ele vai utilizar mais clusters. Então é comum um mesmo arquivo, né, utilizar vários clusters. E como são clusters adjacentes, pode ocorrer de eventualmente um mesmo arquivo ficar gravado em partes separadas do seu disco, porque uma informação é gravada uma após a outra. Agora, e quando é deletada essa informação? Vamos supor, você gravou lá um universo de 1000 documentos e desse universo de 1000 documentos, 200 documentos você foi apagando ao longo das operações, né? E gravando novos documentos, você gravou mais 5.000 documentos. Esses 5.000 documentos, eventualmente, pode ter chegado no fim do disco e aí ele começou a utilizar os clusters que foram liberados por outros documentos que você gravou inicialmente. Então, às vezes, você tem pedaços de arquivos espalhados por todo o seu disco. Às vezes você tem um arquivo que está um pedacinho no início do disco, no meio, no final, né? Ou seja, os clusters eles vão organizando os seus arquivos. Existe uma operação que a gente chama de desfragmentação do disco que faz com que os clusters dos arquivos sejam organizados realmente de forma sequencial, né? Isso a cada 15 dias, 20 dias, é interessante você realizar no seu computador, né? É uma tarefa que no seu sistema operacional você consegue fazer. Uma operação que chama-se desfragmentar o disco, né? O que é? É organizar esses arquivos de forma que um arquivo fique organizado um após o outro e não espalhado no disco, né? Agora, imagine uma seguinte situação, né? Diferente da que eu havia citado anteriormente, né? Um cluster, né, ocupando um espaço de um arquivo, né, um cluster para um arquivo. Só que um cluster de, por exemplo, 4 KB e um arquivo de 1 KB. Sobrou 3 KB, né? Sobraram 3 KB para colocar outro arquivo? Não, aí que tá, né? Você nunca vai ter num mesmo cluster mais de um arquivo, tá? Ou seja, se o arquivo não ocupou todo o espaço referente ao cluster, esse espaço que sobrou é sobra mesmo, né? O seu disco está, digamos assim, mal aproveitado. Ou seja, esse cluster, quanto maior for o tamanho dele, menor a utilização do disco. O que foi ocorrendo com o passar dos anos? Houve uma evolução, né? Quem cria esse cluster é o seu sistema operacional. Ele, como eu disse, não é uma divisão física, ele é uma divisão lógica, né? Quem organiza essa divisão é o software principal da sua máquina, o sistema operacional. Então, se esse cluster for muito grande e o arquivo muito pequeno, o que vai acontecer? Os arquivos vão sendo gravados e vai sobrando cada vez mais espaço. Há um mau aproveitamento do seu disco rígido. Agora, se esse cluster, né, ocupa um espaço menor, se esse cluster é menor, mesmo para arquivos pequenos, né, o aproveitamento acaba sendo melhor, né? Então, hoje, nós chegamos já num sistema que consegue dividir esse cluster num tamanho de 512 bytes, né? É o menor cluster existente atualmente, né? Um arquivo com menos de 512 bytes, né, não é muito comum, tá? É mais comum arquivos de bem mais que isso, né? 512 bytes, né, dá menos de 1 KB, né? Então, há um aproveitamento melhor dos discos hoje, né? Por quê? Porque o cluster ele ocupa um espaço menor, consequentemente, você precisa de mais clusters para um mesmo arquivo, e isso é bom, porque você tem ali mais clusters à disposição também, né? Você dividir um bolo, o mesmo bolo, em fatias menores, né? A gente faz muito isso em festa, né? O bolo é pequeno e muitos convidados, cada um pega um pedacinho menor, né? Agora, poucos convidados e bolo grande, né? Você quer que todo mundo leve aquele bolo, você corta pedaços maiores. É assim que funciona o seu disco, né? Você tem ali o cluster sendo o tamanho desse bolo, tudo bem? E LBA é o sistema
utilizado pelo computador para identificar essas informações, né? Por exemplo, um determinado arquivo está gravado no cluster 312. Quem vai indicar isso é o sistema chamado LBA. Agora, o tamanho desse cluster é determinado pelo sistema operacional. E o sistema operacional determina esse tamanho através da FAT. Tá? A FAT é uma tabela que organiza o LBA, né? A FAT é uma tabela que organiza o endereçamento dos arquivos no disco, né? Organiza os clusters dentro do disco. E é exatamente aí que houve uma evolução, né? A FAT é determinada pelo sistema operacional, tá? E aí a evolução está aqui. Primeira FAT, né? Chamada de FAT 16. Tá? Ela conseguia organizar no máximo até essa quantidade aqui de clusters, né? Já a FAT 32 já tem uma quantidade maior de clusters, né? E a NTFS, que é o que se utiliza mais hoje em dia, né? Clusters de até 512 bytes. Isso no sistema operacional Windows. Tá? Nas versões mais recentes você tem NTFS. Mais recentes que a gente fala já é de XP 2000. Tá? X2, né, já é um sistema utilizado pelo Linux, tá? Que também organiza o seu disco em clusters. Tá? Tranquilo? Então, com o passar dos anos, o cluster foi ficando um tamanho menor, consequentemente, um aproveitamento melhor do seu disco. Tá? Partição. Partição é um recurso que nós utilizamos para dividir o seu disco. Não é igual a uma pasta. Uma pasta é uma divisão bem trivial dentro do sistema operacional. A partição é uma divisão um pouquinho mais profunda disso, né? A partição faz com que você pegue um mesmo disco e divida ele em várias partes, como se cada parte fosse um disco. Essas partes a gente chama de unidades lógicas, né? Cada unidade lógica corresponde a uma letra. Por exemplo, criei uma partição, essa letra vai ser a letra C, né? Criei duas partições, a primeira partição, a primeira unidade lógica, chamada de C. A segunda já pode ser chamada de D. Né? Isso não é uma regra, né? Mas é uma convenção, né? Normalmente, a partição principal do seu disco se convenciona como letra C, né? E as outras sucessivamente assim por diante, né? D, E. E qual a vantagem de você ter muitas partições? Você pode ter mais de um sistema operacional no seu computador, né? Ter um dual boot, por exemplo, né? Isso para você vai ser necessário, né? Você vai ter que ter lá uma partição, um sistema, e outra partição, outro sistema. Para nós que estamos estudando aqui essa disciplina, é importante você ter um Windows e um Linux, por exemplo, né? Isso é legal. E a formatação é a preparação desse disco para uso. É na formatação, por exemplo, que vai ser criado os clusters, né? Que vão ser criados os clusters. É lá que vão ser organizados as divisões do seu disco para guardar informações, né? Os chamados setores, né? É ali que prepara a LBA, o setor de boot, né? Que é o sistema de inicialização da máquina, né? Aquilo que eu comentei com vocês de a parte mais externa do disco ser a parte utilizada para guardar o sistema operacional, né? A preparação da área onde os dados serão armazenados. Então aqui você tem essa sequência, né? Para fazer no seu disco, para deixar ele em condições de ser utilizado. Primeiro, particionar e segundo, formatar. Tudo bem? Particionamento e formatação de um HD. Tá? Bom, continuando, aqui nesse slide nós temos a diferenciação para o técnico hoje fundamental entre dois tipos de HDs com tecnologias bem diferentes. O HD IDE, é esse de cima, e o HD SATA. O HD IDE, ele usa um cabo de dados chamado flat, que é uma fita, né, desse tipo. E aqui a energia, né? Veja só, a entrada de energia. Já o SATA tem um flat um pouquinho diferente, tá vendo? Vermelhinho, menor, né?
E o cabo de energia, o plug dele também é diferente. Lembrando, hoje existe adaptador para tudo, tá? Não é perdido caso você tenha que fazer alguma adaptação aqui, é possível. Bom, que mais que você instala num computador? No instituto aqui do campus Muzambinho, uma vez pediram para instalar num computador um equipamento chamado cromatógrafo. Falei, meu Deus, o que é isso? Na verdade, essa preocupação foi o de menos, porque qualquer tipo de equipamento que você vai instalar, o procedimento é o mesmo, né? Não importa qual seja. Por exemplo, aqui está instalado um rádio PX num notebook. Mas e aí? E aí, gente, que é simples. A conexão física, você vai conectar uma entrada no equipamento e a outra entrada no computador. Se você não tem essa entrada para conectar ao computador, significa que está faltando uma porta. Vamos supor que você vai conectar esse cabo no computador, mas não tem aqui a porta necessária, não tem a entrada aqui para você conectar o cabo. Está faltando então uma placa. Então você vai ter que providenciar a placa necessária para esse equipamento aqui, que vai ser algum tipo de slot que nós já estudamos anteriormente, ou PCI, seja qualquer um daqueles, 1X, 4X, 8X, 16X, ou AGP, ou ISA, algum tipo de placa para esse equipamento. Tá? E ligado à placa, você pode ligar o equipamento. Nunca se esquecendo que para qualquer componente que você ligue no computador, desde uma placa de rede, um PX como esse, um cromatógrafo, que nem eu brinquei com vocês, sei lá o que é isso, certo? Qualquer tipo de equipamento periférico, componente externo que você ligue no seu computador, obrigatoriamente você tem que ter um driver correspondente. O que é o driver? O driver é o software que faz esse equipamento funcionar. Desde o microfone, o próprio microprocessador, ele possui drivers, ele possui softwares que complementam o sistema operacional no que diz respeito ao funcionamento do equipamento. Tudo bem? Esse driver, se você não tem o arquivo correspondente ao driver que você pretende utilizar, você vai ter que baixar na internet, achar o nome correto desse driver, achar o CD que vem com ele, enfim, você vai ter que procurar essa informação na internet. Tudo bem? Bom, uma pequena tabela, gente, só para assustar vocês, tá? Com basicamente todos os tipos de memória, todos os tipos de sockets, lembrando que socket é o encaixe do processador, Veja que você tem vários tipos de sockets, vários tipos de conectores, uma tabela universal para vários tipos de componentes que você pode instalar, memórias, conectores, tá vendo? Portas, Olha quantas portas, olha quantos conectores, tá? Ou seja, isso decorar agora ou tentar, isso vai ser impossível. O que você tem que ir fazendo aos poucos e se familiarizando, se identificando. Por exemplo, hoje você já sabe que isso é uma memória, Hoje você já sabe que aqui vão os processadores, hoje você já sabe que aqui são os cabos de energia, Hoje você já sabe o que são as portas, tá? Quer dizer, aos poucos você vai ir se familiarizando com esses componentes, com essa tabela, tudo bem? Isso aqui é interessante para vocês pesquisarem, e um pouco mais a fundo, tá? O sistema de funcionamento da máquina, então, em resumo, é esse, Você tem os chipsets como centrais, Chipset norte, chipset sul, o microprocessador, ligado ao chipset sul, você tem os discos, tá vendo? Pendrive, disco rígido, SATA,
Ligado ao chipset norte, você tem os periféricos, né? E as memórias, né? Memória é ligada ao processador, tá? Então tá aí um resumo de tudo que nós estudamos, né? Ao longo aí da aula a respeito do funcionamento da máquina, tá ok? Fonte de alimentação. Nós tínhamos já falado um pouquinho de no break e estabilizador. Vamos falar agora um pouco sobre fontes. Veja só quantas fontes que você tem no mercado. O que varia de uma fonte para outra? A potência, né? Você tem fontes aí de 250 watts, de 450 watts, que a gente chama de fonte de watts real, né? Esses dias eu já estava olhando fonte de 950 watts, né? Então são fontes potentes, né? Fontes que consomem uma energia violenta, né? Qual a finalidade da fonte? Veja só. Nós temos aqui uma imagem que demonstra isso, né? Contínua e alternada, né? Esse é o tipo de corrente existente no mercado, né? Alternada é o que sai na tomada, né? Ela alterna entre uma certa capacidade e outra capacidade, né? O problema é que o computador não aguenta esse tipo de tensão, né? Então a fonte ela transforma isso alternado em contínuo, né? Com o auxílio do estabilizador e do no break, tá? Então a fonte tem um papel fundamental na sua máquina, né? Distribuir energia para todas as placas, né? Distribuir a quantidade de energia necessária para todas as placas, tudo bem? Outra questão importante é fonte AT e fonte ATX, né? Ao longo da aula nós estudamos algumas diferenças com relação a AT e ATX. Vamos realçar mais uma grande diferença. Veja só. Fonte AT, né? Fonte AT, esses dois conectores, né? E fonte ATX. Fonte AT, como são dois conectores, você tem que sempre ter esse cuidado aqui, como são vários fiozinhos coloridos, né? Ter esse cuidado de deixar o pretinho com pretinho. É o interno aqui, né? Pretinho com pretinho. Já o ATX você não tem esse problema, é uma peça inteiriça, não tem como você montar errado. Tem um pininho aqui que identifica isso, tá? Então não tem como você montar errado, tudo bem? Então tá aí, já o AT já tem esse complicador. Se você inverter, sai como assim, queima a placa, queima a fonte, né? Toma muito cuidado, tá? A dica é essa, é o pretinho com pretinho aqui, tá? Nunca o contrário. Bom, os LEDs da máquina, né? Nesse slide, né, eu quero destacar para vocês os LEDs. O que são os LEDs? São esses conectores pretinhos aqui, tá vendo? Com esses fios coloridos, né? Que você conecta uma ponta aqui na placa-mãe, tá? Essa aqui é a placa-mãe, e a outra ponta, né, no gabinete, tá? A outra ponta aqui, o outro lado desse fio está no gabinete. Esse já está conectado lá. Agora, qual que é a sequência, né? Tá aqui, ó. Aqui tem uma colinha até que boa para vocês, né? O fiozinho do speaker, que é uma caixinha de som que fica acoplada no gabinete, né? O Power SW, o HD LED, o Power LED, né? Esses fiozinhos, eles são os LEDs, né, da sua máquina, são as luzinhas da sua máquina. Por exemplo, você vai ter o gabinete, um botãozinho chamado Power, né? Você vai apertar ele e vai ligar o equipamento, vai ligar o computador, né? Agora, se a outra ponta, né, do Power não tiver aqui na placa-mãe, não vai adiantar, né? Então acontece muito isso. Às vezes o pessoal monta tudo, né? Nós estudamos aí ao longo da aula processador, memória, tal, monta tudo, né? Só que na hora que vai ligar, não acontece nada, né? Ou liga errado e derrete algum desses fiozinhos, também acontece, tá? Então tomar muito cuidado. Para você decorar, não tem como. Na placa, muitas vezes tem esses nomes aqui escritos na placa. Aí você tem que achar aqui na placa a correspondência exata. Ou, mais uma vez, né, no manual. O manual ele também vai estar mostrando alguma identificação desse tipo, tá?
ficar atento com relação a isso. Tudo bem? Isso com relação ao USB também, né? Esses conectores USB são aqueles conectores que você usa normalmente na parte frontal do gabinete, né? Por isso que muitas vezes queima o pendrive, porque a pessoa liga errado, né, a sequência aqui de conectores. Então tem que olhar o manual, tem que olhar a placa, né? Tem uma colinha legal aqui para vocês, tudo bem? São os conectores. Outra questão importante na placa é o jampeamento dela, né? Também não há uma regra universal, né? O que são os jumpers? São esses conectores, tá vendo? São pequenas pecinhas de plástico, cabe na palma da mão, né? Se você vê no chão, você joga fora ou varre até, né? Quem não conhece. E aqui, ó, você vê eles, né? O jumper. O que ele faz? Ele ativa ou desativa certos recursos da sua placa. Por exemplo, o JX8, tá vendo? JX13, né? São os jumpers, né? É o jumper 12, é o jumper 8. Para que serve esses jumpers no caso específico dessa placa? Não sei. Você tem que olhar no manual da placa, né? Você tem que identificar qual que é essa placa e achar o manual dela. Para aí sim identificar qual a finalidade de cada um desses jumpers, tá? No manual da placa sempre vai estar essa explicação, tudo bem? Fique atento com relação a isso. Esse pininho você tira ou coloca de acordo com o que você quer ligar ou desligar na placa, tá? Ficar atento aos jumpers. Para quem gosta de mexer com solda, quem tem um entendimento um pouquinho mais a fundo na parte de eletrônica, né? Esses são os circuitos reguladores de voltagem. Ele distribui a energia necessária na sua placa. Por exemplo, se a sua placa esquenta muito, né, a tendência disso aqui é estufar, né? E aí, em alguns casos, o técnico em eletrônica, o que ele faz? Ele troca esse capacitor, né? Ele arranca esse e põe em outro lugar para tentar fazer funcionar novamente, né? É uma tentativa, né? Muitas vezes não é bem sucedida, tá? Isso só acontece em casos da placa ser muito antiga, né? Então, tomar cuidado aqui com esses capacitores, tá? Para montar esse tipo de circuito é importante ter um curso de eletrônica, tá? Vamos falar agora sobre a fixação da placa-mãe, tá? Lembrando que a placa-mãe vai ser fixada dentro do gabinete. O gabinete normalmente é um gabinete de metal, tá vendo? Repara que no gabinete, na parte de metal, você tem alguns parafusos já estabelecidos aqui, que você que vai colocar, tá? São esses que estão em destaque aqui, né? Esses parafusos, eles são macho e fêmea, né? Uma ponta deles, a parte de baixo da rosca, você vai fixar na parte metálica e a parte de cima aqui vai ficar disponível para você pôr a placa, né? Só que a placa, ela é feita de silício, a placa-mãe, né? E aí, silício e metal não combinam muito, tá? Por isso que existem essas arruelas que vão funcionar como isolante. Essas arruelas são como uma espécie de lixa, né? Que eles vão manter uma distância do parafuso para a placa-mãe, tá? Do parafuso para a placa-mãe, para não entrar em contato com essa parte de metal do parafuso, tudo bem? Você vê aqui, tem uma demonstração disso, né? Essa parte de baixo, você vê que ele forma uma distância entre a placa de metal e a placa-mãe. Essa distância é fundamental, tá? A placa não pode estar envergada, nem a placa de metal, nem a placa-mãe, né? Em hipótese nenhuma pode entrar em contato. Fica sempre uma distância, tá? Entre a placa de metal e a placa-mãe. Essa distância é regulada por esses parafusos, ou, em alguns casos, por umas pecinhas de plástico, né? Que funcionam também para formar essa espécie de degrau, né? Entre a placa-mãe e a placa de metal. E aí, basicamente, é colocar a placa-mãe aqui e parafusar, né? Com essas arruelinhas, dando um isolamento entre o parafuso e a placa de metal, né? E a placa-mãe. Ok?
Então tá aí, a fixação da placa-mãe, um negocinho bem gostoso que nós vamos fazer na prática, né? Então tá aí, pessoal, o kit da placa-mãe, né? A placa-mãe, tá? Com as memórias, tá vendo? Que legal. A memória, o processador, tá? As portas, né? Os flats, tá vendo? Alguma placa de expansão que eventualmente for necessária, por exemplo, uma placa de vídeo, uma placa de rede, né? O cooler, né, que vai ficar instalado aqui em cima do processador, tá? O cooler ele é fundamental para resfriamento do processador, ele tem que estar bem encaixado, tem que ter uma pressão certa. Os drives, tá ok? Os drivers, né? Os drivers dos equipamentos que você está instalando, né? Que nada mais é do que esse CD. O famoso manual. O manual você vê que é um livrinho mesmo, né? Que você vai olhar o desenho da placa e lá vai estar memória, que tipo de memória que é essa. Nós estudamos, né? Ó, DDR, DDR2, DDR3, né? DIN, SIM, ok? Processador, que tipo de processador é esse, né? Se é Intel, se é AMD, se é Cepron, se é Celeron, se é Athlon, se é Dual Core, ok? Que tipo de processador que é esse? O cooler, ele é de acordo com o processador, ok? O cooler é de acordo com o processador. O socket, onde está encaixado o processador, é de acordo também com o que você está utilizando, tá? Isso é muito importante. O processador é de acordo com o cooler e o encaixe aqui, o socket, também é de acordo com o processador. Ou seja, aqui tem tudo uma compatibilidade necessária, tá? Então, esse kit é o kit de instalação da placa-mãe. Considerações antes de comprar uma placa-mãe. Veja só, tipo de CPU que ela suporta, ou seja, essa placa é para qual tipo de processador, né? Tem placa-mãe que é só para Intel, tem placa-mãe que é só para AMD. Qual tipo de barramento, né? O front-side bus dessa placa, né? Qual a capacidade de expansão dessa placa, até quanto que ela suporta, quais são as memórias, né, que ela suporta, quais são os slots off-board, on-board, vocês lembram quais? Olha lá, hein? Ó, PCI, né? AGP, ISA, tá ok? Quais são os tipos de slots, qual o tipo de HD suportado, né? Se é um HD IDE ou se é um HD SATA, tá ok? Tamanho da placa, o jampeamento da placa, né? Uma placa maior, uma placa menor, o jampeamento, né? Os jumperzinhos que eu expliquei, fabricante, modelo e a capacidade de chipset da placa, né? Tudo isso são componentes importantíssimos para você adquirir uma placa, tá? Uma placa-mãe. A placa-mãe, ela vai nortear tudo o resto no seu equipamento, né? Por exemplo, se a placa for grande, você tem que ter um gabinete grande, né? Se for uma placa para Intel, o processador tem que ser Intel, né? E por aí vai, tá ok? Coolers, né? Aqui nós temos uma série de coolers que são utilizados para resfriar o computador. Em alguns casos, né, nessa altura da aula, às vezes até você já está precisando de um resfriamento, né, gente? Olha aí, cooler para você resfriar. Esse cooler aqui, você vê que parece até um radiador de automóvel, né? Esse cooler é utilizado para água, né? É o water cooler. Esse cooler aqui já é para discos rígidos, né? O HD, principalmente HD SATA, ele esquenta mais, porque ele tem uma rotação maior, né? Tem HD SATAs aí que passam de 15.000 rotações por minuto, né? Olha aí. Vários modelos de coolers, né? Os coolers de case mode, né? Com neon, coloridinho diferente, né? Tá ok? O cooler para ser humano, perdão, esse aqui não, né, gente? Esse para depois da aula, né? Dissipadores, tá? Dissipadores, gente, para você também auxiliar no resfriamento da placa. A ideia do dissipador é simples. Ele é uma placa de metal, tá vendo? Cheia de furinhos, entradas, né? Caminhos, né? Que ele é colocado na placa. Ele é fixado na placa, parafusado na placa. Tá vendo?
A ideia desse cooler é, como ele é uma peça de metal, ele auxilia no resfriamento da placa. Tá? E como ele tem esses caminhos, né, eles orientam o ar para circular dentro da placa. Né? Eles dão vias para circular o ar. O ar não fica perdido na placa, né? Ele espalha dentro da placa. Tá? Esses são os dissipadores, tá ok? Pasta térmica também muito utilizada para você resfriar o processador. Né? Tem vários modelinhos aí de pasta térmica. Né? Você coloca só um pontinho no processador, né? Aqui o processador já está até encaixado. Né? Você coloca só um pontinho. Né? Esse é o cooler. Se tiver algum excesso de pasta térmica no cooler, você tira, né? Você raspa esse excesso. Essa pasta térmica ela é bem molinha, né? Então, se ela estiver dura, né? Significa que ela já enrijeceu, ela não está mais cumprindo a função dela. Né? Você vê, ela parece uma pastinha de dente, né? Não precisa passar muito não, viu gente? É só um pouquinho de pasta térmica no processador. Tá? Aqui, ó, um exagero. Ó. O processador ficou parecendo um bolo de aniversário, né? Olha aí. A ideia não é isso aí não, tá? É bem menos. É um pinguinho de pasta térmica. Bom, vamos falar um pouquinho, gente, sobre overclock. Overclock é uma técnica para você aumentar a velocidade do seu microprocessador. Você faz isso através do setup da máquina. Né? Nós vamos estudar o setup ao longo do curso. Mas é uma tela que aparece quando você liga o computador. Você pressiona Del ou F1 que aparece essa tela, quando você liga o computador. E através do overclock, você aumenta, né, a frequência de trabalho do processador ou até da placa-mãe. Só que aumenta muito o risco de queimar o processador, de queimar a placa-mãe, né? Risco de erros aleatórios, ou seja, sabe-se lá o que pode acontecer também. Né? Alguns processadores possuem essa opção até desabilitada. Né? Então, é um recurso que existe, mas não aconselho, né? Até porque vai diminuir a vida útil da sua máquina também. Né? Tá? Então, cuidadoso. Né? Nesse vídeo aqui, por exemplo, é mostrado uma falsificação de um microprocessador. Né? Vamos ver. Aqui ele pega um microprocessador AMD, né? E raspa aquela proteção que evita de fazer overclock. Né? Para isso ele usa cola, né? Ele usa aquela Super Bonder, né? A Super Bonder, o que ela faz? Né? Essas colas rápidas, né? Ela endurece uma área do processador e aí ele raspa essa área do processador como se fosse uma raspagem de chassi, uma raspagem de carro, tá vendo? Olha lá, ele passa um pinguinho no processador e arranca, né? Uma travinha, tá? Veja aí que interessante esse processo. Você vê que nesse caso aqui,
ele colocou o processador, né? E depois colocou o cooler por cima, né? E esse processador, ele é vendido numa velocidade, como se ele fosse um processador de velocidade altíssima, né? E um processador de velocidade baixa, tá? Então tomar muito cuidado com isso. Bom, jeitos de manusear a placa, né? Quando a gente for fazer a montagem, sempre pegar a placa pelas laterais, tá vendo? Nunca pelo meio, né? No meio dos transistores, né? Essa é a forma errada de pegar a placa. Na hora que vocês forem colocar o processador, ficar atento a esse bracinho, né? Para encaixar o processador corretamente, tá? E o ponto certo de encaixe dele. No caso dos discos, ficar atento ao encaixe, né? A fitinha que você vai encaixar nos discos, tá? Chama-se IDE ou SATA, tá ok? E o nosso kit de ferramentas, tá? Fechando a nossa aula, aqui uma pinça para você pegar parafusos, né? Que eventualmente fica longe do alcance, chave Phillips, né? Joguinho de chave Phillips, eventualmente ferro de solda, né? Para a placa, testador de porta USB, tá? Para você saber se a porta USB está queimada, está com o fio invertido, né? Um joguinho de chave de fenda normal, né? O Phillips ele tem a ponta sextavada, o de fenda normal é uma chave de fenda. Uma pulseira eletrostática, né? Para evitar que você passe energia estática para a placa, para o computador, né? Não dê uma descarga elétrica na máquina e consequentemente queime a placa. É alicate de crimpar, né? Que chama crimpador, para você montar a rede. Borrachinha, gente, essa borrachinha é para você passar nas vias das memórias da placa, tá? Borrachinha muito útil. Um faroletezinho para você eventualmente enxergar certas partes da placa que não estão muito visíveis, né? A chave, né? A alicate de bico, né? Às vezes é algum parafuso que está mais emperrado, né? Lupa, tá? A lupa, o multímetro, para você fazer algum teste de energia, e um aspirador para fazer limpeza de máquina, tá? Um kitzinho aí bem básico, bem legal, que eu recomendo vocês adquirirem, tá ok? Bom, gente, é isso, agradeço a atenção e até a próxima aula.